Já ouviram essa história? Comentem aqui embaixo se já conhecem esse caso que vou contar hoje, porque às vezes a vida coloca a gente numa encruzilhada, onde o passado e o presente se encontram de uma forma que nem o destino consegue explicar. E foi exatamente isso que aconteceu com a agente Larissa Santos, da Polícia Rodoviária Federal, naquela manhã fria de agosto na BR-116, próximo à Feira de Santana. O sol mal tinha rompido entre as nuvens carregadas quando o rádio da viatura chiou com urgência. Atenção, todas as unidades. Operação Carga Limpa em andamento. Intensificar fiscalização de veículos pesados no quilômetro 402. A voz do coordenador ecoou dentro da cabine, mas Larissa já sabia o que fazer. 15 anos de PRF, 15 anos de estrada, 15 anos engolindo poeira e enfrentando perigos que nem todo mundo tem coragem de imaginar. Ela ajustou o cinto da farda, passou a mão nos cabelos loiros presos num coque militar impecável e conferiu a arma no coldre. Cada gesto era automático, preciso, resultado de anos de disciplina que moldaram não apenas a policial, mas a mulher que ela se tornara. Uma mulher que aprendera a endurecer o coração para sobreviver num mundo onde a fragilidade não era permitida. Uma mulher que carregava cicatrizes invisíveis, mas que nunca deixou que elas definissem sua força. O primeiro caminhão da manhã já estava se aproximando. Um Scania azul, carregado, placas de Minas Gerais. Larissa posicionou-se na pista, braço estendido, autoridade, impressa em cada músculo. O motorista diminuiu a velocidade, sinalizou e encostou no acostamento com a precisão de quem conhece o protocolo. Mas quando o caminhão parou completamente e o motor diesel silenciou, algo estranho aconteceu. Um arrepio subiu pela espinha de Larissa, como se uma sombra do passado tivesse acabado de cruzar seu caminho. Ela caminhou até a janela do motorista, passos firmes no asfalto ainda úmido do sereno da manhã. O cheiro de diesel se misturava com o odor da terra, molhada e da vegetação que crescia nas margens da rodovia. Cada passo ecoava com um peso da autoridade que ela havia construído ao longo dos anos. Cada movimento era calculado, profissional. Mas quando o vidro desceu e ela viu o rosto do homem ao volante, o mundo pareceu parar por um instante eterno. Bom dia, documentação do veículo e da carga, por favor. As palavras saíram automáticas, mas a voz tremeu quase imperceptivelmente. O homem levantou os olhos para ela, e naquele momento, 15 anos de distância se desfizeram como fumaça no vento. Era ele, mesmo com a barba mais grisalha, mesmo com as rugas que o tempo havia desenhado ao redor dos olhos, mesmo com o boné sujo de estrada, era inconfundivelmente ele, Rogério Mendes. O nome ecoou na mente dela como um tiro no silêncio da madrugada. O homem que tinha mudado sua vida para sempre naquela noite maldita de 15 anos atrás. O homem que ela jamais conseguiu esquecer, por mais que tivesse tentado. O homem que estava ali, agora, na frente dela, entregando seus documentos com as mesmas mãos que fizeram coisas que ela preferia não lembrar. Está tudo em ordem, senhora inspetora. A voz dele tinha o mesmo tom grave de antes, mas agora carregava o cansaço de quem passou anos na estrada. Ele não a reconheceu, ou fingia não reconhecer. Larissa pegou os documentos, os dedos tremendo imperceptivelmente. Rogério Mendes da Silva, 51 anos, CNH categoria I, vencendo em 2 meses, residente em Governador Valadares, transportando peças automotivas com destino a Salvador. Ela fingiu examinar os papéis, mas as letras dançavam diante de seus olhos. A memória a transportou instantaneamente para aquela noite de 15 anos atrás, quando ela era apenas uma jovem agente recém-formada, de 23 anos, cheia de sonhos e determinação. A noite que mudou tudo, a noite da emboscada. Era 15 de março de 2010.
Larissa estava em sua terceira semana de trabalho, ainda com aquela empolgação de novata que quer provar seu valor. Tinha sido escalada para uma operação noturna especial na BR-116, uma ação coordenada para interceptar uma quadrilha que vinha roubando cargas na região. Ela estava junto com o agente Carlos Mendonça, um veterano de 30 anos de PRF que tinha se tornado seu mentor e protetor. Novata, fica esperta, essa galera não brinca em serviço. Carlos tinha dito enquanto conferiam os equipamentos. Já mataram 2 caminhoneiros mês passado. Se a coisa apertar, você se protege primeiro, depois pensa em heroísmo. Ela tinha balançado a cabeça, confiante demais, jovem demais, para entender que algumas lições só se aprendem quando é tarde demais. A emboscada estava montada no quilômetro 187, numa curva fechada conhecida como Curva da Morte pelos caminhoneiros. Eles tinham informações de que a quadrilha atacaria por volta das 2 da manhã, aproveitando o movimento menor de veículos. Larissa estava escondida atrás de um amontoado de pedras na margem da pista. Coração acelerado, arma em punho, adrenalina correndo nas veias. Quando o primeiro caminhão apareceu, tudo aconteceu muito rápido. 4 homens armados saíram da vegetação, 2 na frente e 2 atrás do veículo. O caminhoneiro freou bruscamente, mas não teve chance. Em poucos segundos, eles já tinham tomado controle da situação. Foi então que Larissa viu o rosto dele pela primeira vez. Rogério estava no grupo. Era um dos bandidos. Mas não era um bandido comum. Ela percebeu pela forma como os outros o tratavam, pelos gestos de comando que ele fazia, que ele era o líder. O caminhoneiro foi obrigado a descer. Era um homem de meia idade, aparentemente pai de família, que implorava pela vida com lágrimas nos olhos. Por favor, eu tenho filhos. A carga vocês podem levar, mas não me machuca. Mas Rogério apenas riu, uma risada fria que ainda ecoava nos pesadelos de Larissa. Filho, aqui quem manda sou eu. E você viu coisa demais. Foi quando Carlos deu o sinal para a ação. Eles saltaram das posições, armas em punho, gritando as identificações. PRF, larguem as armas! Mas a quadrilha estava preparada para isso. Tinha sido uma armadilha. Eles sabiam que a polícia viria. Alguém tinha vazado a informação da operação. Os tiros começaram a ecoar na madrugada. Larissa se jogou atrás de uma árvore, o coração batendo tão forte que ela achava que ia sair do peito. Carlos estava uns 20 metros à frente, trocando tiros com 2 dos bandidos. Mas Rogério e outro comparsa tinham contornado pela lateral e estavam vindo em direção a ela. Aqui tem uma policial, galera! Rogério gritou quando a avistou. A voz dele carregava uma mistura de excitação e crueldade que gelou o sangue de Larissa. E é novinha. Parece que nossa noite vai ser mais interessante do que esperávamos. Larissa tentou atirar, mas a arma travou. Era uma Taurus PT-100 velha que já dava problemas. Ela bateu no ferrolho, tentou destravá-la, mas foi tarde demais. Rogério já estava em cima dela, a arma apontada para sua cabeça. Calma, princesa. Joga a arma longe e ninguém sai machucado. Ela obedeceu, não tinha escolha. O outro bandido se aproximou também, um homem mais novo, com uma cicatriz que cortava o rosto da testa até a bochecha. Ela é bonita, chefe. O que fazemos com ela? A pergunta veio carregada de intenções que Larissa preferiu não interpretar. Primeiro, vamos usar ela como escudo para sair daqui. Depois, veremos. Rogério agarrou Larissa pelo braço, a puxou contra si, pressionou o cano da arma contra sua têmpora. O metal gelado da arma queimou sua pele, mas não tanto quanto a humilhação de se sentir completamente indefesa. Carlos continuava trocando tiros do outro lado da pista, mas agora estava sozinho contra 3 homens. A situação tinha virado completamente. Carlos! Larissa gritou. Eles me pegaram! A voz dele veio carregada de desespero. Aguenta firme, novata. Vou tirar você daí. Mas Rogério riu novamente.
Seu parceiro tá ferrado, princesa, e você também. Ele começou a arrastá-la em direção ao caminhão roubado. Você vai vir comigo fazer uma viagem. Uma viagem que você nunca vai esquecer. Foi então que aconteceu o inesperado. O caminhoneiro que eles tinham parado, que estava jogado no chão de bruços, de repente se levantou e partiu para cima do bandido com a cicatriz. Era um homem grande, forte, acostumado ao trabalho pesado. Pegou o criminoso de surpresa, os dois rolaram no chão numa luta desesperada. A confusão deu a Larissa a chance que ela precisava. Ela cravou o cotovelo no estômago de Rogério, com toda a força que tinha. Ele se dobrou de dor, afrouxou o aperto. Larissa se desvencilhou, correu em direção à sua arma que estava jogada no chão alguns metros adiante. Mas Rogério foi mais rápido. Um tiro ecoou na noite. Larissa sentiu a bala passar raspando por sua orelha. Se ela tivesse dado mais um passo para a direita, estaria morta. Ela se jogou no chão, rolou, conseguiu alcançar a arma. Destravou o ferrolho, girou o corpo e mirou em Rogério. Ele estava a menos de 5 metros de distância, apontando para ela também. Por um segundo eterno, os dois se encararam na mira das armas. Você não tem coragem, princesa, Rogério disse, um sorriso cruel nos lábios. Você é novinha demais, certinha demais. Nunca matou ninguém, nunca vai matar. Mas ele estava errado, terrivelmente errado. Larissa puxou o gatilho. O tiro atingiu Rogério no ombro direito, fazendo-o girar e cair. Mas não foi suficiente para incapacitá-lo completamente. Ele ainda conseguiu disparar de volta. A bala passou tão perto de Larissa que ela sentiu o calor do chumbo atravessar o ar ao lado de seu rosto. Nesse momento, Carlos apareceu correndo. Tinha eliminado os outros 2 bandidos do seu lado da pista. Novata, você está bem? Ele avistou Rogério no chão, ferido mas ainda armado, e não hesitou. 3 tiros certeiros no centro do peito. Rogério Mendes parou de se mexer. Ou pelo menos era isso que todos acharam. O caminhoneiro que tinha reagido estava ferido, mas vivo. O bandido da cicatriz tinha levado uma facada no pescoço durante a luta e morreu ali mesmo. Larissa estava em estado de choque, tremendo incontrolavelmente, mas fisicamente ilesa. Carlos a abraçou forte, tentando acalmá-la. Passou, Novata, passou. Você foi muito corajosa. Mas para Larissa, nada tinha passado. Aquela noite se gravou em sua alma como ferro em brasa. O rosto de Rogério, o sorriso cruel, a sensação da arma fria em sua têmpora, a certeza de que ia morrer longe de casa, longe da família, nas mãos de um criminoso sem escrúpulos. E, principalmente, a descoberta de que ela era capaz de atirar em outro ser humano quando necessário. Nos meses seguintes, ela passou por acompanhamento psicológico obrigatório. Teve pesadelos constantes. Acordava no meio da noite suada, com o coração disparado, achando que ouvia a risada de Rogério ecoando no quarto. Quase pediu transferência da PRF 2 vezes. Mas algo dentro dela, uma força que ela nem sabia que possuía, a fez resistir. Eu não vou deixar que um bandido me tire da estrada, ela disse para si mesma toda manhã diante do espelho. Eu não vou deixar que o medo me vença. Eu sou mais forte que isso. E aos poucos, dia após dia, operação após operação, ela foi se reconstruindo. Não apenas como policial, mas como mulher. Uma mulher que descobriu que a verdadeira força não vem da ausência do medo, mas da capacidade de agir apesar dele. Carlos se tornou mais que um mentor. Virou um pai, um irmão, um protetor. Foi ele quem a treinou para se tornar uma das melhores atiradoras da PRF da Bahia. Foi ele quem a ensinou que na estrada não existem homens ou mulheres, existem apenas policiais. E que ser policial significava estar sempre pronto para dar a vida por outras pessoas, mesmo que essas pessoas nunca soubessem seu nome. Durante todos esses anos, Larissa construiu uma reputação sólida na corporação. Era conhecida como
A PRF implacável. Não por ser cruel ou injusta, mas por ser absolutamente incorruptível, absolutamente dedicada ao dever. Nunca aceitou nem um cafezinho de caminhoneiro, nunca fechou os olhos para uma irregularidade, nunca deixou que sentimentos pessoais interferissem no trabalho. Ela se casou aos 28 anos com um delegado da Polícia Civil, Marcelo Santos, um homem bom, compreensivo, que respeitava sua profissão e entendia os riscos que ela corria todos os dias. Tiveram uma filha, Sofia, que agora estava com 10 anos e era o maior orgulho da vida de Larissa. Uma menina esperta, determinada, que já dizia que queria ser policial como a mãe quando crescesse. Mas por mais que Larissa tivesse construído uma vida nova, por mais que tivesse encontrado a felicidade no casamento e na maternidade, a lembrança daquela noite nunca a abandonou completamente. Rogério Mendes assombrava seus pensamentos nos momentos mais inesperados, durante operações perigosas, quando pegava criminosos especialmente violentos, quando ouvia casos de colegas que tinham sido mortos em serviço. E agora ele estava ali, vivo, na frente dela, entregando documentos como se fosse um cidadão comum, como se nunca tivesse apontado uma arma para a cabeça de uma jovem policial, como se nunca tivesse tentado matá-la naquela noite maldita de 15 anos atrás. Está tudo certo com a documentação, inspetora. A voz de Rogério a trouxe de volta ao presente. Ele estava olhando para ela com uma expressão de leve impaciência, como qualquer caminhoneiro que quer terminar logo a fiscalização e seguir viagem. Não havia reconhecimento nos olhos dele. Nem culpa, nem medo, nem sequer curiosidade. Larissa respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que explodia dentro do peito. 15 anos de treinamento, 15 anos de disciplina, 15 anos de preparação para momentos como esse. Mas nada, absolutamente nada, poderia tê-la preparado para isso. Vou verificar a carga, ela disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Abra o baú, por favor. Rogério assentiu e desceu da cabine. Caminharam juntos até a traseira do caminhão. Ele abriu as portas do baú, revelando dezenas de caixas organizadamente empilhadas, peças automotivas, como declarado nos documentos. Tudo parecia estar em ordem, mas Larissa nem prestava atenção na carga. Sua mente estava focada no homem ao lado dela, no homem que deveria estar morto há 15 anos. Como ele tinha sobrevivido? Carlos tinha atirado 3 vezes no peito dele. Eles tinham visto o corpo, tinha chegado ambulância, legista, tudo. Como era possível que ele estivesse ali, vivo, trabalhando, e como caminhoneiro, vivendo uma vida normal enquanto ela carregava as cicatrizes daquela noite terrível? Algum problema com a carga, inspetora? Rogério perguntou, notando que ela estava parada há muito tempo em silêncio. Não. Larissa fechou as portas do baú com mais força do que necessário. Está tudo em ordem. Pode seguir viagem. Mas quando começaram a caminhar de volta para a cabine do caminhão, algo aconteceu que mudou tudo. Rogério tropeçou numa pedra solta no asfalto e desequilibrou. Instintivamente, ele se apoiou no braço de Larissa para não cair. Foi um toque rápido, inocente, mas suficiente para que ela sentisse algo que a fez gelar. Rogério tinha uma cicatriz na mão direita, uma cicatriz pequena, em formato de X, bem no centro da palma. Larissa conhecia aquela cicatriz. Tinha sonhado com aquela cicatriz centenas de vezes nos primeiros anos após a emboscada. Era a marca que ele tinha feito na própria mão com uma faca, na frente dela, naquela noite terrível, enquanto dizia que era assim que ele marcava todas as suas vítimas. Todas as princesas que eu pego recebem uma marca igual a essa. Ele tinha dito, passando a lâmina ensanguentada perto do rosto dela. É minha assinatura. Para vocês nunca esquecerem quem foi que as domou. A memória veio tão vívida, tão real, que Larissa sentiu as pernas fraquejarem. Mas ela se controlou.
Respirou fundo, contou até 10 mentalmente, como havia aprendido nas sessões de terapia. Não podia desmoronar, não ali, não na frente dele. Obrigado pelo apoio, inspetora, Rogério disse, soltando o braço dela. Esse asfalto está cheio de buraco. Perigoso para quem não presta atenção. De nada, Larissa conseguiu responder. Boa viagem e cuidado na estrada. Rogério subiu na cabine, ligou o motor e partiu. Larissa ficou parada no acostamento, vendo o caminhão se afastar até desaparecer numa curva distante. Só então ela permitiu que as mãos tremessem. Só então ela permitiu que as lágrimas ameaçassem brotar. Ele estava vivo. O homem que tinha tentado matá-la, que tinha traumatizado sua vida, que tinha mudado para sempre a jovem sonhadora que ela era, estava vivo e livre, rodando pelas estradas do Brasil como se nada tivesse acontecido. Mas agora, Larissa não era mais a jovem inexperiente de 15 anos atrás. Agora ela era a PRF implacável. E se Rogério Mendes achava que podia continuar sua vida como se aquela noite terrível nunca tivesse existido, ele estava muito enganado mesmo. A caçada estava apenas começando. Larissa voltou para a viatura com as pernas bambas e o coração disparado. Sentou-se no banco do motorista, fechou os olhos e tentou organizar os pensamentos. 15 anos acreditando que Rogério Mendes estava morto, que aquele capítulo terrível de sua vida tinha se encerrado naquela madrugada, na curva da morte. E agora descobria que ele não apenas estava vivo, como vivia tranquilamente, trabalhando como caminhoneiro, cruzando o país de um lado ao outro, como se nada tivesse acontecido. Ela pegou o celular e ligou para Carlos. Precisava falar com alguém de confiança, alguém que conhecesse toda a história. O telefone tocou várias vezes antes que ele atendesse. Novata, o que foi? Você está bem? A voz preocupada de Carlos a tranquilizou um pouco. Mesmo depois de 15 anos, ele ainda a chamava de Novata, um apelido carinhoso que havia se tornado uma marca de sua amizade. Carlos, preciso te contar uma coisa. Algo aconteceu aqui na pista que mudou tudo. Larissa tentou controlar a voz, mas sabia que ele perceberia a alteração. Onde você está? Aconteceu alguma coisa na operação? Estou no KI 432 da BR-116. Carlos, eu vi o Rogério Mendes. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Larissa quase achou que a chamada tinha caído. Finalmente, Carlos falou, a voz baixa e tensa. Isso é impossível, Novata. Você sabe que é impossível. Eu atirei nele, 3 tiros certeiros. Vi o corpo. O legista confirmou a morte. Eu sei o que vi, Carlos. Era ele. A mesma voz, o mesmo rosto, mais velho. Mas era ele. E a cicatriz na mão, aquele X que ele havia feito na frente de nós. Eu vi a cicatriz. Larissa, escuta. Pode ser que você esteja confundindo. O trauma daquela noite foi muito grande. Às vezes a mente prega peças. Não! Larissa elevou a voz. Depois se controlou. Carlos, eu sou uma policial há 15 anos. Sei distinguir uma pessoa da outra. Era Rogério Mendes. Tenho certeza absoluta. Carlos ficou em silêncio novamente. Ela podia ouvi-lo respirando pesadamente do outro lado da linha. Se for verdade o que você está dizendo, então temos um problema muito sério mesmo. O que você quer dizer? Novata, se Rogério Mendes está vivo, significa que alguém forjou a morte dele. Alguém com muito poder, muito dinheiro. E isso significa que a emboscada daquela noite pode ter sido muito maior do que imaginávamos. As palavras de Carlos atingiram Larissa como um soco no estômago. Ela nunca tinha pensado nessa possibilidade. Sempre aceitou que a emboscada tinha sido obra de uma quadrilha comum, bandidos oportunistas que atacavam caminhões na estrada. Mas e se tivesse sido algo planejado? E se alguém tinha querer tirar Carlos e ela do caminho? Carlos, você acha que éramos os alvos?
Não sei, novata, mas preciso investigar isso. Você anotou a placa do caminhão? Claro! Larissa consultou o bloquinho onde havia anotado os dados. Placa JFG 2847, Scania azul, transportadora Mendes em Filhos, de Governador Valadares, transportadora Mendes em Filhos. Carlos repetiu pensativo. Vou fazer umas consultas aqui, ver o que descubro sobre essa empresa. E você, o que vai fazer? Larissa olhou para a estrada vazia à frente. O sol já estava mais alto. O movimento de veículos começava a aumentar. Dentro de pouco tempo, outros colegas chegariam para substituí-la no posto de fiscalização. Ela teria o resto do dia livre, o resto do dia para decidir como proceder. Vou investigar por conta própria. Preciso descobrir onde ele mora, como ele conseguiu fingir a própria morte, o que ele está fazendo agora. Larissa, isso é perigoso. Se ele realmente conseguiu forjar a própria morte, tem gente poderosa protegendo ele. Você não pode ir atrás sozinha. Eu não sou mais a novata de 15 anos atrás, Carlos. Sou a PRF implacável. E se Rogério Mendes acha que pode continuar vivendo sua vida tranquilamente depois do que fez, ele está muito enganado. Novata, Carlos, aquele homem tentou me matar. Traumatizou minha vida, me fez ter pesadelos por anos, e agora descubro que ele está livre, solto, vivendo como se nada tivesse acontecido. Não posso simplesmente deixar isso passar. Está bem, mas promete uma coisa, não faz nada sozinha. Qualquer coisa que descobrir, qualquer movimento que for fazer, me avisa antes. A gente trabalha junto nisso, como sempre foi. Larissa sorriu pela primeira vez desde que tinha visto Rogério. Prometo. E Carlos, obrigada. Por tudo. Por 15 anos de amizade, de proteção, de apoio. Não precisa agradecer, novata. Somos família. Eles desligaram e Larissa ficou sozinha novamente com seus pensamentos. Mas agora tinha um plano. Primeiro, precisava descobrir tudo sobre a transportadora Mendes e Filhos. Depois, precisava rastrear os movimentos de Rogério, descobrir onde ele morava, qual era sua rotina. E, finalmente, precisava descobrir como ele tinha conseguido fingir a própria morte. Mas, por enquanto, ela precisava terminar seu turno e agir normalmente. Não podia levantar suspeitas. Se realmente havia gente poderosa protegendo Rogério, qualquer movimento em falso poderia alertá-los. O rádio da viatura chiou. Larissa, aqui é o coordenador. Situação da operação Carga Limpa? Ela pegou o microfone e respondeu com a voz mais profissional possível. Coordenador, aqui é a agente Santos. Operação seguindo normalmente. Vários veículos fiscalizados. Tudo dentro da conformidade. Entendido. Pode encerrar a operação e retornar à base. Bom trabalho. Obrigada, coordenador. Encerrando a operação e retornando. Larissa ligou a viatura e começou a dirigir de volta à sede da PRF em Feira de Santana. Durante todo o trajeto, sua mente trabalhou freneticamente. Precisava ser cuidadosa, metódica. Não podia cometer erros. Se Rogério realmente tinha pessoas influentes o protegendo, um passo em falso poderia custar caro. Muito caro. Chegou à base por volta do meio-dia. Cumprimentou os colegas normalmente, preencheu os relatórios de rotina, guardou o equipamento. Tudo no automático, como uma atriz representando um papel. Por dentro, era pura adrenalina e determinação. No caminho para casa, parou numa lan house no centro da cidade. Precisava pesquisar sobre a transportadora Mendes em Filhos sem usar o computador da corporação. Não podia deixar rastros oficiais, pelo menos não ainda. O que descobriu a deixou ainda mais intrigada. A transportadora Mendes em Filhos era uma empresa pequena, familiar, que operava principalmente no Triângulo Mineiro, fundada em 1995 por Antônio Mendes, possivelmente o pai de Rogério, e administrada atualmente por ele e 2 irmãos. Pelos registros oficiais, era uma empresa limpa, sem histórico de problemas com a Receita ou com os órgãos de trânsito.
Mas havia algo estranho. A empresa tinha crescido muito nos últimos 10 anos. De uma pequena transportadora com 3 caminhões, tinha se tornado um negócio considerável, com uma frota de 20 veículos e contratos com grandes empresas. Um crescimento muito rápido para uma empresa do interior de Minas Gerais. Larissa anotou todos os dados que conseguiu encontrar: endereços, telefones, nomes dos sócios, histórico da empresa. Depois, foi para casa. A casa onde morava com Marcelo e Sofia ficava num bairro residencial tranquilo de Feira de Santana. Uma casa simples, mas confortável, com jardim na frente e quintal nos fundos, onde Sofia brincava com o cachorro da família, um vira-lata chamado Trovão. Quando chegou, Marcelo estava na cozinha preparando o almoço. Sofia estava na sala fazendo o dever de casa. Tudo normal, tudo tranquilo. A vida familiar que ela tanto amava e que agora parecia frágil demais diante da descoberta da manhã. «Oi, amor. Como foi o trabalho hoje?» Marcelo perguntou, dando-lhe um beijo no rosto. «Normal. Fiscalização de rotina». Larissa mentiu, odiando-se por isso, mas ainda não podia contar a verdade. Precisava de mais informações antes de envolver a família. «Papai disse que vamos ao cinema hoje, à noite!» Sofia gritou da sala. «Pode ir, mãe, por favor!» Larissa olhou para Marcelo, que sorriu. «Pensei que seria bom relaxar um pouco. Trabalhar no fim de semana não é fácil.» «Claro, querida. Vamos sim.» Larissa forçou um sorriso. A ideia de ir ao cinema, de fingir normalidade, era quase insuportável naquele momento. Mas precisava manter as aparências. Durante o almoço, Marcelo notou que ela estava diferente. 15 anos de casamento tinham lhe dado a habilidade de ler suas expressões como um livro aberto. «Você está bem? Parece preocupada com alguma coisa.» «Só um pouco cansada. O sol estava forte hoje na pista.» Marcelo a estudou por um momento, depois assentiu. Ele sabia quando insistir e quando dar espaço. Era uma das qualidades que ela mais amava nele. Após o almoço, enquanto Marcelo e Sofia cochilavam, Larissa foi para o escritório em casa e começou a planejar sua investigação particular. Pegou um mapa rodoviário e traçou as possíveis rotas que Rogério poderia usar saindo de Governador Valadares com destino a Salvador. Marcou os postos de combustível, os pontos de parada obrigatória, os hotéis e pousadas onde caminhoneiros costumavam pernoitar. Se ele mantinha uma rotina regular de trabalho, seria possível prever seus movimentos. E se ela conseguisse interceptá-lo novamente, desta vez estaria preparada. Desta vez, ela seria quem controlaria a situação. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carlos. «Novata, descobri algumas coisas interessantes sobre nosso amigo.» «Fala.» A transportadora dele realmente existe e, pelos registros oficiais, é limpa. Mas conversei com alguns contatos na Receita Federal e no IBAMA. Nos últimos 5 anos, a empresa passou a transportar muito material para a construção civil, principalmente para obras de grande porte na Bahia. E qual é o problema nisso? O problema é que algumas dessas obras estão sendo investigadas por lavagem de dinheiro. E tem mais. Encontrei registros de que Rogério Mendes da Silva, com mesmo CPF do nosso conhecido, morreu oficialmente em 15 de março de 2010 no Hospital Geral de Feira de Santana. Larissa sentiu um calafrio. Ou seja, oficialmente ele está morto há 15 anos. Exato. Alguém muito competente forjou os documentos. Registrou a entrada no hospital, o atestado de óbito, até o sepultamento. Mas não há corpo enterrado no cemitério. O túmulo existe, tem lápide e tudo, mas está vazio. Carlos, isso é muito maior do que imaginávamos. É, e tem mais. Pesquisei sobre os outros membros da quadrilha daquela noite. Lembra do João da cicatriz? Como esquecer? Ele também morreu oficialmente na mesma noite. Mas há relatos de que um homem com as características dele foi visto em Governador Valadares nos últimos anos.
e sempre próximo à transportadora Mendes e Filhos. Larissa sentiu o sangue gelar nas veias. Eles estão todos vivos, a quadrilha inteira. Parece que sim. Alguém muito poderoso os tirou daquela situação e lhes deu identidades novas, vida nova. E provavelmente estão trabalhando para essa pessoa desde então. Mas quem teria esse tipo de poder, esse tipo de influência? Não sei ainda, mas vou descobrir. E você, conseguiu alguma coisa? Larissa contou sobre sua pesquisa na Lan House e seus planos de mapear as rotas de Rogério. Carlos ouviu em silêncio. Novata, isso está ficando muito perigoso. Se eles descobrirem que você está investigando... Carlos, não posso parar agora. Não depois de descobrir tudo isso. Eles me enganaram por 15 anos. Fizeram eu acreditar que estava segura, que o perigo tinha passado. Mas o perigo nunca passou. Ele apenas se escondeu. Está bem. Mas a partir de agora, trabalhamos juntos. Sem exceções. Qualquer movimento que você fizer, eu estarei junto. Combinado. Eles marcaram um encontro para o dia seguinte. Carlos traria mais informações que conseguisse levantar através de seus contatos. E juntos, elaborariam um plano de ação. Depois que desligou, Larissa ficou parada no escritório por um longo tempo, olhando pela janela. Lá fora, Sofia brincava no quintal com Trovão, rindo e correndo atrás do cachorro. Marcelo estava no jardim, regando as plantas. Uma cena de paz doméstica que contrastava violentamente com a tempestade que se formava dentro dela. Pela primeira vez em 15 anos, Larissa se perguntou se realmente conhecia sua própria vida. Se os homens que tentaram matá-la estavam vivos e livres, quantas outras mentiras ela havia aceitado como verdade? Quantos outros perigos rondavam sua família sem que ela soubesse? Uma coisa era certa, não haveria paz enquanto não descobrisse toda a verdade. E não haveria descanso enquanto Rogério Mendes e seus comparsas não pagassem pelo que fizeram. A PRF implacável estava de volta, e desta vez ela não era mais uma novata assustada. Era uma mulher experiente, treinada, determinada, uma mulher que havia dedicado 15 anos de sua vida a proteger pessoas inocentes nas estradas do Brasil. Uma mulher que não se intimidaria diante de qualquer ameaça. A caçada estava apenas começando, e Rogério Mendes logo descobriria que algumas dívidas, mesmo depois de 15 anos, ainda estavam longe de serem quitadas. Naquela noite, no cinema, enquanto assistia a um filme de ação com a família, Larissa mal prestava atenção à tela. Sua mente estava trabalhando, planejando, calculando. Cada cena de perseguição no filme a fazia pensar em estratégias reais. Cada confronto na ficção a preparava para o confronto real que estava por vir. Sofia segurava sua mão no escuro da sala de cinema, completamente absorta pela história na tela. Marcelo estava relaxado ao seu lado, compartilhando pipoca e risos com a filha. Momentos como aquele eram preciosos para Larissa. Eram o motivo pelo qual ela havia escolhido ser policial. Proteger famílias como a sua, garantir que outras pessoas pudessem ter momentos simples e felizes como aquele. E agora, descobrir que os homens que tentaram destruir sua vida estavam livres, soltos. Possivelmente, continuando a ameaçar outras pessoas, era inaceitável, absolutamente inaceitável. Quando saíram do cinema, Sofia estava radiante. Mãe, você viu como a heroína do filme derrotou todos os bandidos? Ela era muito corajosa. Larissa sorriu, uma mistura de orgulho e determinação brilhando nos olhos. Vi, querida, às vezes as mulheres precisam ser corajosas para proteger quem elas amam. Eu quero ser corajosa como ela quando crescer. Quero ser policial como você. E você será, querida, você será. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir e Marcelo cochilou assistindo televisão, Larissa ficou acordada no escritório até altas horas. Estudava mapas, fazia anotações, traçava planos.
A mulher que 15 anos antes havia sido vítima de uma emboscada, agora se preparava para ser a caçadora. E ela não falharia. Não desta vez. A semana seguinte foi de intensa investigação. Larissa e Carlos trabalharam como detetives particulares, utilizando todos os seus contatos na corporação sem levantar suspeitas oficiais. O que descobriram os deixou cada vez mais alarmados. A transportadora Mendes em Filhos não era apenas uma empresa comum, era uma fachada para uma operação muito maior. Carlos conseguiu acesso aos registros de movimento da empresa através de um amigo na Receita Federal. Os dados mostravam um padrão suspeito. A transportadora havia crescido exponencialmente após 2010, exatamente o ano da suposta morte de Rogério. Mais suspeito ainda, a empresa tinha contratos exclusivos com 3 grandes construtoras que estavam sendo investigadas por lavagem de dinheiro. Novata, olha isso! Carlos mostrou uma planilha no computador. Nos últimos 5 anos, a Mendes em Filhos transportou mais de 500 cargas para obras públicas na Bahia e em Sergipe, todas com valores superfaturados. Larissa estudou os números. 15 milhões em contratos. Para uma transportadora do interior de Minas, isso é muito dinheiro. E tem mais. O crescimento da empresa coincide exatamente com o período em que várias obras públicas na região começaram a ser investigadas por corrupção. Alguém está usando a transportadora para mover dinheiro sujo. Enquanto isso, Larissa havia mapeado as rotas habituais de Rogério. Descobriu que ele fazia a rota Governador Valadares Salvador pelo menos 2 vezes por mês, sempre passando pela BR-116 no mesmo horário. Era metódico, pontual. Características que facilitariam sua captura. Mas Larissa queria mais que capturar Rogério. Queria desmantelar toda a operação, descobrir quem eram os mandantes, quem tinha poder suficiente para forjar a morte de criminosos e transformá-los em empresários respeitáveis. A resposta veio de onde menos esperavam. Carlos recebeu uma ligação anônima numa quinta-feira à noite. Uma voz feminina, nervosa, que dizia ter informações sobre a emboscada de 15 anos atrás. Marcaram um encontro num shopping center em Salvador, em plena luz do dia, cercado de pessoas. A mulher que os encontrou era Sandra Mendes, cunhada de Rogério e sócia minoritária da transportadora. Uma mulher de cerca de 40 anos, visivelmente assustada, que olhava constantemente por cima do ombro como se esperasse ser seguida. "Vocês são os policiais que estavam na emboscada naquela noite?" Ela perguntou, a voz trêmula. "Sim. Por que você quer falar conosco?" Larissa respondeu, mantendo o tom profissional, mas alerta. Sandra respirou fundo antes de começar a falar. "Porque eu não aguento mais viver com esse peso na consciência. Vocês precisam saber a verdade sobre aquela noite." O que ela contou mudou completamente a perspectiva de Larissa e Carlos sobre o caso. A emboscada não havia sido um assalto comum. Havia sido uma operação planejada para eliminar Carlos, que estava investigando uma rede de corrupção envolvendo contratos públicos na região. "Meu cunhado Rogério não era apenas um bandido comum", Sandra explicou. "Ele trabalhava para o deputado estadual Antônio Barreira. O deputado descobriu que o agente Carlos estava muito próximo de encontrar evidências que poderiam incriminá-lo em vários esquemas de superfaturamento." Carlos se inclinou para a frente. "Você está dizendo que a emboscada foi para me matar?" "Sim. Rogério recebeu ordem expressa para eliminar você. A agente Larissa estava no lugar errado, na hora errada. Não era para ela estar lá." Larissa sentiu um calafrio. "E a morte forjada de Rogério?" "Antônio Barreira tem contatos em toda parte, hospitais, cartórios, IML. Ele forjou a morte de Rogério e dos outros para protegê-los. Em troca, eles continuariam trabalhando para ele, mas de forma legal, através da transportadora." "Por que você está contando isso agora?" Carlos perguntou. Sandra começou a chorar.
Porque ontem Rogério me contou que reconheceu uma policial numa blitz. Disse que era a mesma novata de 15 anos atrás, só que agora ela era veterana. Ele acha engraçado que ela não o reconheceu. Mas eu sei que é questão de tempo até que ela descubra tudo. Larissa e Carlos trocaram olhares. Sandra continuou. Antônio Barreira já deu ordem para eliminar vocês dois. Rogério está planejando um novo ataque. Ele nunca esqueceu daquela noite. Nunca perdoou vocês por terem atrapalhado seus planos. Quando? Larissa perguntou, a voz tensa. Não sei, mas sei onde vocês podem encontrar evidências de tudo isso. Rogério guarda documentos na transportadora, contratos, pagamentos, até fotos da emboscada original. Ele é arrogante, acha que é intocável. Sandra passou um papel com o endereço da transportadora e informações sobre a rotina de segurança do local. Há um cofre no escritório principal. A combinação é 1503-10, a data da emboscada original. Rogério é sentimental com as datas que mudaram a vida dele. Depois que Sandra foi embora, Larissa e Carlos ficaram parados no meio do shopping, processando as informações. Finalmente entendiam a dimensão real do que enfrentavam. Não era apenas uma questão de justiça pessoal. Era uma rede de corrupção que se estendia até os mais altos escalões políticos. Novata, agora entendo por que você teve a intuição de não confiar em canais oficiais, Carlos disse. Se Antônio Barreira tem contatos em toda parte, qualquer movimento oficial poderia alertá-lo. Então vamos fazer isso do nosso jeito, Larissa respondeu, a determinação queimando nos olhos. Vamos invadir a transportadora, pegar as evidências e depois entregar tudo para a Polícia Federal de uma vez só. Um pacote completo que eles não possam ignorar ou abafar. Planejaram a operação para o fim de semana seguinte. Estudaram o local, mapearam as rotas de fuga, conseguiram equipamentos através de contatos na corporação, sempre sem revelar o motivo real. Na noite do sábado, às 2h, Larissa e Carlos estavam estacionados a uma quadra da transportadora Mendes Filhos. O local ficava numa zona industrial de Governador Valadares, cercado por galpões vazios e ruas mal iluminadas. Última chance de desistir, novata, Carlos disse, verificando o equipamento pela terceira vez. Você está brincando? 15 anos esperando por esse momento. Larissa conferiu a arma e ajustou o colete à prova de balas. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Eles se aproximaram da cerca dos fundos da empresa. Larissa cortou o arame com um alicate, criando uma abertura discreta. O sistema de segurança era básico, algumas câmeras e sensores de movimento que Carlos conseguiu burlar facilmente com seu conhecimento em eletrônica. O escritório principal ficava no segundo andar do prédio administrativo. Subaram pelas escadas de emergência, usando lanternas de LED com foco mínimo para não chamar atenção. Cada passo ecoava baixo no silêncio da madrugada. A porta do escritório estava trancada, mas Carlos havia trazido ferramentas apropriadas. Em menos de 2 minutos, estavam dentro da sala de Rogério Mendes. O ambiente revelava a personalidade do homem que o ocupava. Havia troféus de rodeio nas estantes, fotos dele com várias autoridades locais e numa parede inteira, um mapa do Brasil com rotas marcadas em vermelho, provavelmente as rotas de transporte da empresa. Mas o que mais chamou a atenção de Larissa foi uma foto emoldurada na mesa principal. Era uma foto dela própria, tirada durante a emboscada 15 anos atrás. Uma foto dela jovem, assustada, com a arma apontada para Rogério. Ao lado da foto, uma anotação manuscrita. A novata que escapou, mas não por muito tempo. Esse filho da mãe me transformou numa obsessão, Larissa murmurou, sentindo a raiva queimar no peito. O cofre estava exatamente onde Sandra havia indicado, atrás de um quadro com a foto da primeira carreta da empresa. Larissa digitou a combinação, 5 3 e 10, e o cofre se abriu com um clique suave.
O que encontraram dentro superou todas as expectativas. Não eram apenas documentos da transportadora, mas evidências de uma rede de corrupção que se estendia por 3 estados. Havia contratos de obras públicas com valores superfaturados, recibos de pagamentos para funcionários públicos, até mesmo gravações de conversas comprometedoras. E havia algo mais perturbador. Um dossiê completo sobre Larissa e Carlos. Fotos de suas casas, rotinas familiares, placas de carros, endereços dos filhos, horários de trabalho. Rogério havia passado 15 anos estudando-os, planejando sua vingança. Carlos, olha isso! Larissa mostrou uma pasta marcada como Operação Limpeza. Dentro havia o planejamento detalhado de como eliminar ela e Carlos. Datas, métodos, até mesmo esquemas de como forjar as mortes deles para parecerem acidentes. Carlos parou de fuçar nos documentos e olhou para Larissa. Eles estão planejando nos matar na próxima semana, durante a Operação Estrela, quando estaremos isolados na BR-242. A Operação Estrela era uma fiscalização especial que aconteceria na semana seguinte numa região remota da Bahia. Larissa e Carlos estavam escalados para trabalhar juntos numa área isolada, longe de qualquer apoio. Era a oportunidade perfeita. Larissa disse: lugar isolado, sem testemunhas, fácil de forjar um acidente. Eles fotografaram todos os documentos com seus celulares, garantindo que teriam cópias mesmo se algo acontecesse com os originais. Depois, cuidadosamente, recolocaram tudo no cofre e saíram da mesma forma que entraram. De volta ao carro, Carlos ligou para seu contato na Polícia Federal. Delegado Maurício, é Carlos da PRF. Preciso marcar uma reunião urgente. Tenho evidências de corrupção que vão fazer você querer trabalhar no domingo. O encontro foi marcado para o dia seguinte numa delegacia da PF em Salvador. Larissa passou a noite acordada, organizando todas as evidências, preparando um relatório detalhado que ligasse todos os pontos da investigação. No domingo de manhã, eles se encontraram com o delegado Maurício Santos, um homem sério de 50 anos que havia feito carreira combatendo corrupção. Quando viram a extensão do material que Larissa e Carlos haviam reunido, seus olhos se arregalaram. Isso aqui é dinamite pura, Maurício disse, folheando os documentos. Antônio Barreira é um dos políticos mais influentes do Estado. Conseguir evidências contra ele é quase impossível. Quase, Larissa corrigiu. Agora vocês têm tudo o que precisam. Maurício assentiu. Vamos precisar de proteção para vocês dois. Se Barreira descobrir que vocês estão por trás disso... Já pensamos nisso, Carlos interrompeu. Queremos participar da operação de prisão. Queremos estar lá quando Rogério for preso. Isso não é... E protocolo? Delegado. Larissa se inclinou para a frente. Esse homem tentou me matar há 15 anos. Passou todos esses anos planejando terminar o serviço. Eu quero olhar nos olhos dele quando perceber que foi derrotado por uma mulher. Maurício pensou por um momento, depois assentiu. Está bem, mas vocês seguem minhas ordens durante toda a operação. Sem heroísmos, sem vendetas pessoais. Fazemos isso limpo, profissional. A operação foi planejada para a terça-feira seguinte. A Polícia Federal montaria 3 equipes simultâneas. Uma para prender Antônio Barreira em Brasília, outra para apreender documentos na sede da construtora em Salvador e a terceira para capturar Rogério na transportadora. Larissa e Carlos fariam parte da terceira equipe, comandada pelo próprio delegado Maurício. Foram 2 dias de preparação intensiva, estudando plantas do local, ensaiando abordagens, preparando mandados de busca e apreensão. Na manhã da terça-feira, às 6, as 3 equipes se posicionaram simultaneamente. Larissa estava no banco do passageiro de uma Hilux preta, usando um colete balístico e equipada com uma pistola 40. Ao lado dela, Carlos conferia o equipamento de comunicação. Equipe Alfa no posição. Alvo visual confirmado.
A voz do delegado Maurício ecoou no rádio. Eles podiam ver Rogério através das janelas do escritório, tomando café e lendo jornal, alheio ao que estava prestes a acontecer. Equipe Bravo, posição? Maurício perguntou. Equipe Bravo posicionada. Perímetro. Seguro. Veio a resposta da equipe que cercava a parte traseira do prédio. Equipe Charlie? Charlie confirmando. Unidades em Brasília e Salvador prontas para a operação simultânea. Maurício respirou fundo. Todas as equipes, autorizada a aproximação. Operação Curva da Morte iniciada. O nome da operação havia sido sugestão de Larissa. Era uma homenagem ao local onde tudo começou 15 anos atrás. A equipe se aproximou do prédio em formação tática. Larissa sentia o coração acelerado, mas mantinha a concentração absoluta. Era o momento pelo qual havia treinado durante 15 anos. Eles subiram as escadas rapidamente, sem fazer barulho. Maurício posicionou a equipe na frente da porta do escritório, fez a contagem regressiva com os dedos e deu o sinal. Polícia Federal, ninguém se move! A porta se escancarou e a equipe invadiu o escritório. Rogério estava sentado atrás da mesa, a xícara de café ainda fumegando. Por um momento, ele ficou paralisado, sem entender o que estava acontecendo. Então seus olhos encontraram os de Larissa, e naquele instante, 15 anos de história se condensaram num olhar. Surpresa, reconhecimento, raiva, medo, tudo passando pelo rosto de Rogério como uma tempestade. A novata, ele sussurrou, um sorriso amargo nos lábios. Sempre soube que você voltaria. Rogério Mendes da Silva, você está preso. Maurício anunciou, se aproximando com as algemas. Tem o direito de permanecer calado. Mas Rogério não estava prestando atenção. Seus olhos estavam fixos em Larissa. Você cresceu, princesa. Virou uma policial de verdade. Larissa se aproximou devagar, removendo o capacete tático. Eu sempre fui uma policial de verdade. Você que nunca entendeu isso. 15 anos planejando esse momento. Rogério disse enquanto Maurício o algemava. 15 anos estudando você, sua família, seus movimentos. Sua filha é bonita, sabia? Sofia, 10 anos, estuda no Colégio Santa Teresa. A ameaça explícita fez Larissa dar um passo à frente, a mão instintivamente indo para a arma. Carlos a segurou pelo braço. Calma, novata, não vale a pena. Maurício terminou de algemar Rogério e o puxou para se levantar. Ainda tem alguma coisa para falar, Mendes? Porque qualquer palavra que sair da sua boca agora pode ser usada contra você. Rogério olhou ao redor do escritório, vendo os agentes federais, recolhendo documentos, fotografando evidências, desmontando sua vida cuidadosamente construída nos últimos 15 anos. Quero fazer um acordo. Ele disse finalmente. Acordo? Maurício riu. Você tem noção da quantidade de crimes que cometeu? Você vai passar o resto da vida na cadeia. Eu sei onde estão os outros. Todos os outros que participaram da emboscada. E sei onde Antônio Barreira escondeu o dinheiro da corrupção. 50 milhões em contas no exterior. Maurício parou. Continue falando. Mas eu só falo se tiver garantia de que vou ficar numa prisão federal, longe dos capangas de Barreira. E quero proteção para minha família. Larissa se aproximou novamente. Você tem família? Tenho uma filha. Ela não tem nada a ver com isso. Tem apenas 8 anos. A ironia não passou despercebida. O homem que ameaçara a filha de Larissa estava agora preocupado com a própria filha. Onde estão os outros? Larissa perguntou. Rogério hesitou por um momento, depois começou a falar. João da Cicatriz está em Brasília. Trabalha como segurança pessoal do deputado. Os outros 2 estão espalhados, um em São Paulo, outro no Rio. Todos com identidades novas, todos trabalhando para Barreira de alguma forma. Maurício anotava tudo rapidamente. E o dinheiro? Barreira tem contas em 3 bancos no Panamá. Toda semana, nossa transportadora fazia depósitos através de laranjas em Miami. Eu tenho os números das contas, as senhas, tudo.
Enquanto Rogério falava, Larissa observava o homem que havia assombrado seus pesadelos por 15 anos. Agora ele parecia menor, mais velho, quebrado. O poderoso líder de quadrilha havia se transformado num criminoso qualquer, tentando negociar a própria sobrevivência. A operação foi um sucesso completo. Em poucas horas, Antônio Barreira foi preso em Brasília. A construtora foi fechada em Salvador e uma rede de corrupção de 15 anos foi desmantelada. O escândalo dominou os noticiários por semanas. Rogério cumpriu sua parte do acordo. Forneceu informações que levaram à prisão de todos os membros da quadrilha original e à recuperação de 42 milhões de reais em contas no exterior. Em troca, foi transferido para uma prisão federal em Minas Gerais, onde cumpriria uma pena de 30 anos. Para Larissa, o fechamento do caso representou mais que justiça profissional. Representou o fim de um ciclo de medo e pesadelos que havia durado 15 anos. Pela primeira vez desde aquela noite terrível na curva da morte, ela conseguiu dormir uma noite inteira sem acordar em sobressalto. 6 meses depois, Larissa foi promovida a inspetora-chefe da PRF na Bahia. Em seu discurso de posse, ela falou sobre coragem, determinação e a importância de nunca desistir de lutar pela justiça, mesmo quando tudo parece perdido. Há 15 anos, eu era uma jovem agente que quase perdeu a vida numa emboscada. Ela disse para a plateia, repleta de colegas, família e autoridades. Aquela noite me ensinou que ser policial não é apenas usar uma farda ou carregar uma arma. É ter a coragem de enfrentar o mal mesmo quando você está com medo. É proteger pessoas inocentes mesmo quando isso coloca sua própria vida em risco. E é nunca, jamais desistir de buscar a justiça. Carlos estava na primeira fileira, sorrindo orgulhoso. Ao lado dele, Marcelo segurava a mão de Sofia, que aplaudia entusiasmada a mãe. Por isso, quero dedicar esta promoção a todas as mulheres que trabalham nas forças de segurança do nosso país. Larissa continuou. Mulheres que provam todos os dias que força não tem gênero, que coragem não tem sexo e que a determinação feminina pode mover montanhas e derrubar impérios do crime. O auditório explodiu em aplausos. Larissa olhou para a plateia e viu rostos sorridentes, olhos orgulhosos, expressões de admiração. Mas o que mais a emocionou foi ver jovens policiais mulheres na plateia, olhando para ela como um exemplo de que era possível vencer, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Depois da cerimônia, durante a confraternização, Carlos se aproximou dela. E aí, inspetora-chefe, ainda posso te chamar de novata? Larissa riu. Sempre, Carlos, sempre. Porque foi a novata em mim que nunca desistiu de buscar a justiça. E agora, qual é o próximo caso da PRF implacável? Larissa olhou pela janela do salão. Lá fora, as luzes da cidade de Salvador brilhavam na noite. E em algum lugar naquela imensidão, certamente havia outras injustiças esperando para serem corrigidas, outros criminosos pensando que eram intocáveis, outras vítimas precisando de alguém que lutasse por elas. O próximo caso é o próximo caso, Carlos. E enquanto eu estiver viva, enquanto carregar esta farda, vou estar pronta para ele. Ela bebeu um gole de água e sorriu. Porque descobri uma coisa nesses 15 anos. Às vezes, a vida coloca obstáculos no nosso caminho que parecem intransponíveis. Mas se a gente tiver coragem, determinação e pessoas certas ao nosso lado, não existe mal que dure para sempre. Sofia correu até ela, abraçando-a pela cintura. Mãe, você foi demais naquele discurso. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Larissa abraçou a filha forte, sentindo os olhos marejarem. Filha, você não precisa ser igual a mim, você precisa ser você mesma, mas se escolher ser policial, lembre-se, a força de uma mulher não está no tamanho dos músculos, está no tamanho do coração. E naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, quando Larissa foi dormir,
Não pensou em Rogério Mendes ou na emboscada da curva da morte. Pensou na filha que estava crescendo forte e determinada, no marido que a apoiava incondicionalmente, no parceiro que nunca a abandonou e na carreira que havia construído tijolo por tijolo, caso por caso, vitória por vitória. A PRF implacável havia vencido. E o mais importante, havia provado que às vezes a maior vingança não é destruir o inimigo, mas construir uma vida tão plena e bem-sucedida que o mal feito contra você se torna apenas um degrau na escada para algo muito maior. Na parede de seu novo escritório, Larissa pendurou um quadro com uma frase que resumia tudo o que havia aprendido. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. E lá embaixo, em letra menor, uma dedicatória para todas as mulheres que transformaram suas cicatrizes em asas. Aquela era a história da PRF implacável que parou um caminhoneiro e descobriu que o conhecia de algum lugar. Uma história de trauma transformado em força, de medo transformado em coragem, de uma jovem novata que se tornou uma líder inspiradora. E agora, queridos ouvintes, vocês conhecem essa história incrível. Comentem aqui embaixo se vocês acreditam que a justiça sempre vence no final, mesmo quando demora 15 anos para chegar. Porque histórias como a de Larissa nos lembram que, por mais escura que a noite pareça, sempre há uma nova manhã esperando do outro lado.